Calorosas saudações e mais um criminoso à solta em Portugal. O Sócrates acabou de fugir. Estou a brincar, não me processem, estou a brincar, era humor, é humor. Mas ninguém foi processado, pelo menos até hoje, por meter like neste vídeo e, portanto, meus amigos, aproveitem esse fator jurídico para meterem like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e podem seguir-me também nas minhas redes sociais. Ora, o que é que se passou agora a sério? Um prisioneiro criminoso fugiu, estava a entrar num tribunal, sai da carrinha da polícia algemado, ele solta as algemas e agora está aqui por Lisboa, achamos nós, à solta e ninguém sabe dele. Portanto, vamos ver o que é que se passou. Começamos com uma nova falha de segurança que levou à fuga de mais um prisioneiro. Um criminoso internacional detido pela PSP fugiu esta manhã à porta do Tribunal da Relação de Lisboa, quando ia ser presente a um juiz. Está neste momento montada uma caça ao homem na Baixa de Lisboa. O detido aproveitou o momento em que saía da carrinha celular da PSP, conseguiu fintar os agentes que o acompanhavam, livrar-se das algemas e fugir a pé. Seguiu-se uma perseguição pelas ruas da Baixa, tendo o suspeito em fuga sido avistado pela última vez na zona do Chiado, ali na rua Vítor Cordon. O homem, um argelino de 36 anos, tinha sido detido inicialmente no controle de fronteiras do aeroporto de Lisboa em cumprimento de um mandado de detenção europeu. Ele era procurado pelas autoridades alemãs pelo crime de fogo posto. Várias coisas aqui. Em primeiro lugar, é incrédulo como é que ele consegue fugir nestas circunstâncias. Ou seja, pelo que eu percebi, foge de uma carrinha, não é? Como tínhamos dito ao início, com vários polícias e estando ele a pé, conseguiu fugir à própria polícia naquela zona de Lisboa. E, atenção, aquela zona de Lisboa ali é particularmente movimentada, o que torna a situação para ele, enquanto fugitivo, ainda mais complicada. Vamos ver a seguir também um comentário da opinião, vamos aqui à reportagem de campo antes, mas, é assim, isto começa a ser um pouco mais recorrente daquilo que deveria acontecer. Eu lembro-me que há uns 6 anos atrás, mais ou menos, se calhar mais, um bocadinho menos, mas à volta disso, tinham fugido uns prisioneiros quaisquer de uns tribunais, de um tribunal qualquer no Porto, não é? Mas foi há 5 ou 6 anos. Ou seja, nos últimos meses nós tivemos a fuga dos 5 prisioneiros, também de cariz internacional, quase todos eles, tirando o Fábio Loureiro, não é? Portanto, que tem também outro nome muito peculiar. Mas isto está a ser cada vez mais recorrente e reparem que há uma tendência de serem todos com procura internacional. Ainda para mais este, que está aqui em Portugal por crime de fogo posto, não é? Ou seja, mais preocupante ainda. Eu sei que agora é novembro e está frio, mas não convém ter um prisioneiro de cariz internacional condenado por fogo posto num país como Portugal, que já tem o problema de incêndios que nós sabemos que tem. Digo eu. Conseguiu fugir, Sara, boa tarde, abriu a porta e conseguiu dirigir-se para uma zona da Baixa da cidade, a cerca de 300 metros deste local, terá sido avistado na rua Vítor Cordon. Ora, neste momento e durante esse trajeto de fuga, tirou uma das algemas do pulso, libertou-se, ao mesmo tempo que a PSP percorria todas estas ruas para tentar localizar este homem de 36 anos. No TV Jornal. Só antes de vermos aqui o comentário, mas o que me parece mais preocupante é que ainda não se sabe nada. Atenção, eu estou a gravar este vídeo à tarde, 3, 4 da tarde, à volta dessa hora, e até agora ainda não houve novos adiantamentos. Portanto, isto foram as notícias à hora do almoço, à 1, 2 da tarde, por volta mais ou menos dessa hora. Eu estou a gravar isto 1 hora e tal depois, e a realidade é que até agora não há novos adiantamentos relativamente a isto. Enfim, e atenção, é que, no caso, eu relembro que temos neste momento, que eu saiba, e que tenha sido noticiado, desde setembro, nos últimos 2 meses, temos 5 prisioneiros, se quiserem contabilizar o Fábio Loureiro, que entretanto já foi apanhado, mas temos 6 fugas de prisioneiros de caráter perigoso, violento ou similar em Portugal. Que provavelmente alguns deles já não estão em Portugal, vamos ver este, mas a realidade é que isto não está a ficar propriamente simpático e era bom, digo eu, que no caso da Ministra da Administração Interna ou da Ministra da Justiça viesse falar sobre isto, porque está a ser demasiado recorrente.
Está o Henrique Machado, editor de Justiça da TVI. Olá, Henrique, boa tarde, Olá, bem-vindo. boa tarde. Depois de 5 homens que conseguiram fugir de uma prisão, agora temos um detido que consegue escapar à porta do tribunal. Como é que isto é possível? Sim, que, como tu recordavas e bem, quando nós achávamos que já tínhamos visto tudo, ainda faltava isto, ou seja, não sei se vale tanto pela gravidade da situação em si, tal como em Val dos Deus, que nós tínhamos caracterizados aqueles suspeitos em fuga e sabíamos efetivamente que pelo menos 2 ou 3 deles, estando até condenados à pena máxima, e sobretudo aquele cidadão argentino que tem crimes gravíssimos no seu país, pelos quais ainda não cumpriu pena, porque está em fuga há uma série de anos, crimes de rapto, de homicídio, etc., associação criminosa. Portanto, aí efetivamente nós temos uma perigosidade objetiva e uma situação, uma falha de segurança grave. Aqui vale pelo menos pelo simbolismo e pela falha de segurança que isto representa, até na nossa relação com outros países, porque se em relação, e para traçar aqui o paralelismo, se em relação à questão de Val dos Judeus, isto nos colocou numa situação até delicada do ponto de vista das relações com a Argentina, que há tantos anos procura aquele cidadão, o Rodolfo Lormans, que se evadiu de Val dos Judeus, aqui com as autoridades alemãs. Pois, a questão é mesmo essa. Mas a questão é que, e eu dou outra perspectiva até, e vou um pouco mais longe do que isto. Eu não sou favorável a que as pessoas estrangeiras tenham que cumprir aqui a pena em Portugal, portanto deveria haver um acordo de extradição, e eu não quero que criminosos de outros países estejam aqui nas prisões portuguesas, por vários motivos. Para começar, já existem criminosos portugueses que cheguem. Portanto, eu não quero mais criminosos de outros países. Para isso já basta os que já estão cá. Primeiro ponto. Segundo, ter um preso na prisão implica gasto público. Ou seja, eu não quero ter gasto público com alguém que não pertence à minha pátria, porque, volto a frisar, já me bastam aqueles que estão cá a cometer crimes e são de cá. E depois outra questão também, mais a um nível europeu, não tão nacional ou não tão relacionado com a questão portuguesa. Por que raio é que um cidadão argelino está preso na Alemanha, conseguiu vir posteriormente para Portugal, nomeadamente com um crime destes que é muito mais suscetível de acontecer em Portugal do que propriamente num país como a Alemanha, e portanto a minha questão aqui é que muito provavelmente, devido ao caos em que se transformou as fronteiras na Europa, quer de um ponto de vista externo, quer até de um ponto de vista interno, o que vai acabar por acontecer é que mais dia menos dia o espaço Schengen vai acabar. É que com estas brincadeirinhas o espaço Schengen vai acabar. Por uma simples razão. Ou se começa a ter cuidado com as fronteiras externas da União Europeia, porque estes criminosos que estamos aqui a ver, quer no caso do argentino, quer agora no caso do argelino, que eu saiba, de um ponto de vista geográfico, a Argentina não está na Europa, nem na União Europeia, nem no espaço Schengen, nem a Argélia. Portanto, o que me parece aqui é que a situação é de tal forma complicada e está a ser de tal forma recorrente que mais dia, menos dia, vai começar a aparecer a narrativa de acabar com o espaço Schengen. E o espaço Schengen é uma boa ideia. O problema aqui, e o espaço de livre circulação e pessoas dentro da União Europeia, e isso é tudo uma boa ideia com a qual eu simpatizo. O problema é que, se as fronteiras externas da União Europeia não estiverem devidamente protegidas, que não estão, este tipo de circunstâncias vai continuar a acontecer e a pôr em causa a segurança interna dos Estados-membros e dos cidadãos europeus. No caso, Portugal. E reparem, vou até mais longe, aqui para concluir também, se há criminosos de cariz internacional a serem procurados que conseguem fugir aqui em Portugal 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 e 6, como já temos agora aqui 6 casos, isto cria até mediatismo dentro daquilo que é o âmbito criminal e os criminosos vão começar a pensar, se calhar se eu estiver num regime um pouco mais autocrático não consigo sair, ou mesmo dentro da União Europeia, em países democráticos como a Alemanha ou a Itália, ou seja o que for, não consigo sair com tanta facilidade, mas em Portugal, como eles são uns bananas, a gente consegue. Que é o que vai passar a mensagem, é o que está a passar a mensagem agora, não sei se estão a perceber, portanto, não só em termos de segurança é mau, mas como reputação é péssimo. Que tem emitido um mandato de captura europeu por crimes relacionados com fogo posto. Os mecanismos, nomeadamente de alerta e de cooperação internacional, servem precisamente para que, quando estas pessoas são sinalizadas, nomeadamente no aeroporto, como foi aqui o caso, que este sinal de alerta leva à captura imediata de uma pessoa. Portanto, isso funcionou, isso de facto isso funcionou. E depois este alerta, este homem foi e depois, do ponto de vista do procedimento formal, também funcionou. A PSP detém,
tem 48 horas para apresentar a um juiz de instrução e sabe-se que o juiz de instrução, nos casos de mandados internacionais, é um juiz desembargador no Tribunal Superior, ou seja, ali naquele edifício emblemático da Justiça Portuguesa, na Rua do Arsenal, onde agora temos este facto verdadeiramente insólito, parece um episódio de uma novela quase cómica ou trágica, em que nós até quase que conseguimos visualizar a situação caricata de alguém que, quando se abre aquela porta, aquelas portas de correr das carrinhas celulares, se liberta dos agentes, consegue tirar a algema, que presumo eu que tivesse mal apertada, e depois corre ali umas centenas de metros numa zona emblemática e turística da Baixa de Lisboa. Podemos imaginar os agentes a correr atrás dele e, portanto, tudo isto, no mínimo, é triste e dá uma má imagem do país. E não só, eu mencionei isso há pouco, também dá a má imagem do país, mas eu estou também preocupado com as repercussões que isto vai ter até para as próprias polícias, não é? E para as forças de segurança, porque dependendo da escalada do problema deste acontecimento em si, eu não sei honestamente quais serão as consequências dos polícias envolvidos nesta circunstância, porque a realidade é que é uma falha grave. Ainda para mais, era o que estava aqui a ser mencionado, isto parece uma piada, não é? Isto parece uma banda desenhada, porque o local onde ele foge da polícia é à frente do tribunal, que é onde as pessoas são sentenciadas à prisão. Ou seja, à frente do local onde ele poderia ser condenado à prisão, foge. Surreal. Se é que este homem não representa também alguma perigosidade, tendo em conta crimes de fogo posto que levaram à emissão dos mandados de detenção europeus. Está em fuga ainda este homem e a PSP Record tem montado uma operação de busca pela Baixa de Lisboa. Obrigado, Henrique, pela tua presença aqui no jornal. E até agora não há nada de novidades, não é? Se souberem, entretanto, novidades, podem sempre comentar agora neste vídeo. Portanto, meus amigos, comentem em baixo o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e sigam-me também nas minhas aqui em cima. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.